Glorificado seja o nome do Senhor. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Vou confessar mais uma vez que no auge dos meus 52 anos ainda sinto um peso muito grande em trazer a palavra do Senhor. Mas que a minha oração é que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, porque não é o que a gente quer ouvir, é o que Deus quer falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Livro de Lucas 18, versículo 35. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem achou de amém? Fala tudo que eu me glória a Deus. Nós vamos meditar, meus queridos e amados irmãos, sobre esse homem que, apesar das dificuldades que sua vida se encontrava, ele soube aproveitar a oportunidade que o Senhor lhe proporcionou. Aleluia. Tem por título a cura do cego de Jericó. Quantas vezes não ouvimos esta palavra, não é mesmo? Quantas vezes nós cantamos até esse louvor falando sobre o cego de Jericó? E diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, ele, Jesus, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós venhamos a compreender esta passagem bíblica, é necessário que a gente venha entender o contexto histórico desta passagem. Jericó, ela era uma cidade turística, uma cidade popular, uma cidade em que ela foi reconstruída por Herodes o Grande, o seu filho Arquilau, no deserto da Judéia, não muito distante do local da travessia do rio Jordão. E tudo aconteceu quando Jesus estava seguindo viagem rumo a Jerusalém, acompanhado do seu pequeno grupo de seguidores. Ele tinha partido da Pérea, uma das cidades vizinhas, através do Jordão. Jericó estava em sua rota. Essa cidade, ela havia sido fortificada e estruturada, como já falei, pelo seu rei Herodes e seu filho Arquilau. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Além disso,
em Jericó também funcionava um tipo de centro administrativo romano. E era um lar luxuoso para os cobradores de impostos que trabalhavam para o império. Um desses cobradores de impostos era Zaqueu, que morava ali naquela cidade. Uma cidade nova e moderna para a época, né? Ficava um pouco mais ao sul da antiga Jericó. Como nós sabemos, a antiga Jericó ela foi destruída, o exército de Israel, através de Josué, invadiu Jericó, a destruiu, e ela foi reconstruída, mas não no mesmo local. Foi construída próximo à velha Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. No tempo de Josué. Estou dando aqui um contexto histórico para que a gente venha compreender melhor essa história de Bartimeu. Nós vamos também conhecer quem era Bartimeu. Sendo uma cidade bela e importante, era comum que mendigos se reunissem em suas proximidades para mendigar, especialmente na passagem entre a velha e a nova Jericó. Os mendigos eram se você fosse para essas cidades grandes, era comum você ver vários mendigos pedindo esmolas. Evidentemente, a maioria das cidades hoje em dia não é diferente. E como a maioria das profissões daquele tempo exigia o trabalho físico, qualquer pessoa da época, qualquer pessoa que tivesse uma doença incapacitante ou uma deficiência estava em grave desvantagem. Eis o motivo pelo qual nós encontramos essa passagem bíblica, onde a própria palavra de Deus diz que Bartimeu se encontrava ali à beira do caminho, porque ele não tinha condição de trabalhar, não tinha forças físicas por causa da deficiência, ele estava numa grave desvantagem e era forçada a mendigar, embora as leis de Deus ordenassem que os demais, o povo, cuidassem das pessoas necessitadas. Nós conseguimos ver no livro de Levítico, capítulo 25, 35 a 38, vem explicando essa ordenança do Senhor. Interessante que o livro de Tiago também ele fala sobre isso, a fé e as obras. Ele também fala sobre o cuidado que o povo cristão tem que ter com os necessitados, com os pobres. E a cegueira era considerada uma maldição de Deus pelo pecado. É escrito lá em João, capítulo 9, e versículo 2. Mas nós sabemos por quanto tempo Bartimeu havia sido cego. A Bíblia não relata isso. Mas muitas lendas foram reproduzidas envolvendo Bartimeu. Algumas delas tentam trazer detalhes sobre a sua vida desconhecida. E uma das mais populares, não sei se os irmãos já ouviram falar dessa lenda, diz que ele era filho de um militar que foi morto pelo Império Romano, e cujo filho, Bartimeu, teve os olhos vazados por parte da pena imposta a ele. Então teria sido assim que Bartimeu supostamente teria se transformado num mendigo nas proximidades
de Jericó. Mas a verdade é que nada disso possui qualquer evidência, histórica. Por isso, esses relatos não passam de lendas. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas quem era Bartimeu? Bartimeu era um cego de corpo, mas que por dentro a alma dele gritava por uma libertação, por uma transformação. Glorificado seja o nome do Senhor. Bartimeu, ele era um dos cegos que se sentava à beira do caminho da cidade de Jericó para mendigar. E ele escutou, diz a Bíblia, escutou que Jesus estava passando por ali, acompanhado de uma numerosa multidão. E Bartimeu, a palavra do Senhor, ela aponta para um homem caído. Bartimeu era a figura de um homem caído, necessitado da salvação. Um dia, eu e você estávamos nessa posição de Bartimeu, não cegos no corpo, mas cegos espiritualmente. Um dia nós estávamos à beira do caminho. Um dia nós ouvimos falar do Criador, ouvimos falar do Salvador. E como Bartimeu, nós aproveitamos a oportunidade de estar diante do Criador, do Salvador, e pedir para que Ele nos curasse da cegueira espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Somos aqueles que se assenta à beira do caminho de Jericó, uma cidade notável e lugar de excelente fragrância. Não tenha dúvida disso. O mundo, ele traz os manjares deliciosos. O mundo, ele oferece para cada um de nós perfumes maravilhosos. Todos os dias, o pecado, ele bate na nossa porta. Todos os dias, o inimigo de nossas almas, ele tenta tirar a cada um de nós do caminho do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque estar à beira do caminho é estar à margem dele. Todos nós precisamos de Jesus. Todos os dias nós precisamos ter esse encontro com Jesus, reafirmar esse encontro com Jesus. Porque com relação ao reino de Deus, estar à beira do caminho significa não se envolver totalmente com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com aquilo que realmente interessa ao reino de Deus. Estar à beira do caminho é estar fora do caminho, é estar fora da estrada, é estar só assistindo, observando sem se envolver, sem participar de alguma forma, sem cooperar, sem se comprometer, sendo apenas um espectador.
E no passado nós fomos assim. No passado nós éramos somente espectadores, mas nós fomos despertados pelo Senhor. Houve um despertamento através do Espírito Santo. Mas infelizmente ainda encontramos pessoas dormindo espiritualmente. Pessoas que ainda estão à beira do caminho. Que Jesus ainda fala para ele: vinde a mim, confia em mim. O mundo, ele está cego. O mundo, ele não enxerga a Deus. Muitas das pessoas afirmam que é filho de Deus, mas não obedece a Deus. Jesus, ele afirmou que aquele que o conhece, conhece ao Pai. Aquele que conhece ao Pai, conhece a Cristo. E ele falou mais que aquele que ama o mundo não tem nada a ver com o Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus encontrou muitas pessoas espiritualmente cegas nesta passagem bíblica. Líderes religiosos, membros de família e pessoas da multidão. Embora seus olhos da multidão, as pessoas religiosas, os membros, famílias, embora seus olhos estivessem em perfeitas condições, eles não conseguiam enxergar a verdade a respeito de Jesus. E hoje não tem sido diferente. As pessoas não conseguem enxergar a realidade a respeito de Jesus. Se você pregar o Evangelho para determinadas pessoas, eles vão rir de você. Eles vão debochar de você. Mas e daí? Qual o problema? Jesus falou que se o mundo vos odeia, não se preocupa não, que ele odiou Jesus primeiro. Glorificado seja o nome do Senhor. E nós somos, pela misericórdia do Senhor, suas testemunhas vivas. E por isso precisamos resplandecer o Evangelho de Jesus, pois o Deus desse século tem cegado o mundo. Entenda isso. Muitas das vezes, quando as pessoas não querem ouvir o Evangelho, ficam zombando da tua cara, não é porque eles querem fazer isso, mas é porque o Deus desse século não quer que eles ouçam. Porque o Deus desse século não quer que de maneira nenhuma ele saia das mãos dele. Porque ele sabe que se uma vez entrando a palavra de Deus no ouvido e penetrando no coração, ele vai perder. Ele sabe que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Não foi feito para o ser humano a imagem e semelhança do Criador. Não foi. Glorificado seja o nome do Senhor. E onde Bartimeu estava? Diz a Bíblia que ele estava no posto do seu dever.
estava ali mendigando. Diz a Bíblia que ele estava no lugar da oportunidade. Ele não sabia que Jesus iria passar por aquele caminho, não sabia. Interessante que Jesus, ele passou ali pela última vez. Ele não passaria mais. Olha que interessante. E ele sabia, Bartimeu, que ele só teria apenas uma chance, aquele momento. Muitas das vezes, meus queridos e amados irmãos, as oportunidades batem na nossa porta. Elas aparecem na nossa vida e não aproveitamos. Existe aquela máxima, né? Deixa para amanhã. Ou empurrar com o quê? Com a barriga. É o que tem acontecido nos dias de hoje. E muitas das vezes, essas oportunidades não voltam mais. Não voltam mais. E Bartimeu estava no lugar em que Jesus passou pela última vez. Tem pessoas que perdem a oportunidade de aceitar a Cristo, de se envolver com a obra de Deus. Tem pessoas que perdem a oportunidade de estar junto com Cristo, e quando vai procurar a Cristo, é tarde demais. Jesus já tem arrebatado a sua igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu e você, meus queridos e amados irmãos, devemos nos assentar no lugar onde Jesus passa. Devemos estar onde se lê a sua palavra e aonde se reúne o seu povo. Nós, quando estamos juntos, nós somos igreja. Mas quando estamos separados, quando estamos sozinhos, nós somos somente apenas membro. É por isso que nós temos que estar no meio dos irmãos, aonde a palavra de Deus é propagada, é ensinada. Aleluia. Glória a Deus. Bartimeu, ele nos ensina que devemos estar prontos para responder ao chamado do Senhor. Porque quando ele soube que Jesus o chamava, Bartimeu ficou de pé, salvo, e se desfez de qualquer coisa que pudesse lhe atrasar e ir ter com o seu libertador. Aleluia. Glória a Deus. E o que ele queria? O que Bartimeu queria? Que Jesus lhe abrisse os olhos. Mas ele teve que enfrentar dificuldades. Porque diz a Bíblia que quando ele clamou, Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os outros começaram a dizer, esse cara aí, tu está atrapalhando o mestre, tu está atrapalhando a palavra, fica calado. E ele se calou. Se calou? Não. Ele não se calou. Como ele, eu e você, não devemos nos importar com o que os outros pensam.
e digam. Porque muitas das vezes, quando nós passamos por aflições, muitas das vezes, quando corremos em busca do Senhor, em busca do Salvador, vai haver pessoas que vão te dizer: olha, não vai não, porque ele só quer o teu dinheiro. Olha, não vai não, porque é tudo balela. Mas Bathsheba não se importou com o que falava. Não se importou. Porque se o mundo não encontra, se no mundo, melhor dizendo, nós, eu e você, não encontramos paz, o mesmo Jesus que passa nos diz: tende bom ânimo, vinde a mim, e quem vem a mim, jamais o lançarei fora. Glorificado seja o nome do Senhor. Ou seja, aquela mesma mão ainda está pronta a se estender para curar a nossa cegueira espiritual. Mas ele teve que fazer algo. Porque antes de chegar a Jesus, ele teve que se dispor em quê? Da sua capa. Ele deixou tudo. E tudo que ele tinha naquele momento era apenas a capa. Hoje ainda devemos deixar tudo que nos impeça de aproximarmos de Cristo. O que é que tem impedido em nossa vida para nos aproximarmos mais de Cristo? O que é que tem nos impedido para ter uma vida de comunhão com Cristo? Por que que o tempo tem sido uma barreira para que eu venha a me aproximar de Deus através da oração? Porque Ele nos dá 48 horas. Deus, Ele proporciona 48 horas para que nós venhamos dormir, trabalhar. O ser humano, ele trabalha 7 horas. Chega do trabalho, quem trabalha 7, 7 e meia, chega mais ou menos às 4, 5 horas em casa. Chega, vai tomar banho, vai jantar. Muitas das vezes vai dormir 10 horas da noite, meia-noite. Tem dias que a Paula vai dormir 1 hora, 2 horas da manhã, cara, essa tosca. E tem horas que também eu nem consigo dormir quando eu vejo elas duas tossindo. Só Jesus na causa. Aí é nesse momento que Deus me chama para colocar os meus joelhinhos no chão. É nesse momento em que Ele pede para que eu venha a confiar nele. Porque no Salmo 91, ele diz que aquele que está no seu esconderijo, praga nenhuma chegará na nossa tenda. E aí é onde eu tenho que exercitar a minha fé. Não cobrar de Deus, não, porque Ele sabe a nossa vida. Ele sabe o esforço que a gente faz para estar na presença dEle. Não para receber milagres, não, mas com gratidão a Ele.
Cristo se sacrificou por mim e por você. E uma vez ele sabendo disso, quem opera, quem faz, quem liberta, quem cura é Ele. É Ele. Bartimeu lançou fora a sua capa. A capa era símbolo da miséria e esmolas. E dá um salto. E esse salto que Bartimeu deu foi uma atitude de arrependimento. Ele não volta mais para buscar a sua capa. Você pode verificar aí na Bíblia. Que nós não voltemos mais atrás. Porque Jesus ouviu nossas súplicas. Nós largamos as velhas práticas imundas, sujas. Então eu e você deixamos essa capa para trás e que nós não tornemos mais a buscá-la. E Jesus me disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Interessante que a Bíblia ela relata que nos milagres de Jesus, nas curas de Jesus, muitos foram curados. Muitos. Mas nem todos o seguiram. Nem todos. E Bartimeu é diferente. Porque mesmo depois de receber o seu milagre, ele não se contenta em ser apenas curado, mas ele desejou seguir a Cristo. Que passagem maravilhosa! Que exemplo maravilhoso este de Bartimeu! No coração de Bartimeu havia gratidão a Deus. Gratidão. E a maneira de expressar isso era demonstrar, de alguma forma. Ou seja, o ex-cego Bartimeu resolve seguir Jesus pelo caminho. Olha, tem muitas coisas que a gente pede a Deus, não é verdade? Tem muitas coisas. A gente ora, pede a Deus aquilo que a gente precisa, necessita. E muitas das vezes, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquilo que a gente pediu não é atendido pelo Senhor. Aí muitas das vezes a gente pergunta: poxa, será que eu tenho agradado a Deus porque Ele não me deu aquilo que eu pedi? Pelo contrário, nós temos agradado sim a Deus. O problema é que Ele sabe que se Ele conceder aquilo que Ele pediu, que você pediu, que é da tua vontade, não dele, Ele sabe que se Ele realizar, você vai sair da presença dEle. Ele sabe disso, mas não sabemos, porque não somos oniscientes, mas Deus sabe. Deus sabe. E nós temos, pelo menos, da minha parte, eu tenho muitos exemplos pelas essas minhas andanças, pelas congregações que já passei. Aleluia. O que estava antes na beira do caminho, que era Bartimeu, agora se encontrava no caminho.
Nós que estávamos antes à beira do caminho, hoje nós estamos no caminho. Aleluia. Jesus, ele diz: eu sou o caminho. Portanto, que possamos ser verdadeiros seguidores de Cristo e não somente admiradores à beira do caminho. Que não sejamos cegos, mas que possamos enxergar de verdade e seguir pelo caminho que é Jesus. Eu queria aqui encerrar louvando um hino,